Tema da pregação nessa noite: devoção sem entendimento. A palavra devoção significa fervor, significa apego, carinho, respeito, dedicação, de forma positiva. O que nós iremos tratar aqui nessa noite não é as pessoas que tratam de qualquer forma o Evangelho, tratam Deus como segunda opção. Não. O que nós iremos tratar como base central nessa noite são aquelas pessoas que tratam com amor, com respeito, reverência, atenção. Então, por isso que é devoção. Mas a continuação do título diz: devoção sem entendimento. A pessoa tem até tratado a obra de Deus, o Evangelho, o cristianismo, com amor, com respeito, reverência, dedicação, mas tem agido sem entendimento. Então nós iremos nos aprofundar sobre a devoção e sobre o sem entendimento. Romanos capítulo 10, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de quem? De Deus. Pause e olha para mim agora. Observe que o apóstolo Paulo, ele está falando para quem? Já inicia o versículo citando quem? Irmãos. Não é qualquer pessoa que está vindo na igreja pela primeira vez, não é aquela pessoa que acabou se desviando, não. A palavra está se referindo para os irmãos. O Senhor Jesus, uma certa vez, quando ele estava pregando o Evangelho, se aproximaram Maria e os filhos dela, e queriam ter contato, falar com o Senhor Jesus no meio da pregação. E ele vira para aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação e diz que a família dele, os irmãos dele, são quem faz a vontade do Pai. Então o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele cita quem? Irmãos, vocês que estão praticando o quê? A palavra de Deus, com carinho, com amor, com dedicação, com respeito. Vocês têm reverência. Observe que ele cita o quê? O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Ou seja, o que nós iremos tratar aqui nessa noite não é sobre acusação, é para a sua salvação. Então o apóstolo Paulo, quando ele cita, ele começa a falar sobre esse assunto, não é para acusar, mas é porque ele deseja salvar aquelas pessoas. No versículo 2 ele já inicia: porque lhes dou testemunho de quê? De que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Observe isso. Mas lhe dou testemunho. O que é testemunho? O que significa testemunho? Você vai testemunhar um fato. O que significa isso? Aconteceu uma situação e você foi a única pessoa que conseguiu o quê? Presenciar. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando sobre algo que ele o quê? Viu, presenciou. De que aquele povo, o povo de Israel, tinha zelo pelo pastor. Era zelo pela igreja. Ele é bem específico. Zelo por quem? Por Deus. Se ele falasse apenas, olha, vocês têm zelo pelo pastor, pela igreja, a gente já começaria a entender que faltava o zelo pelo quê? Por Deus. Só que o zelo deles não era como principal pela igreja, pelo pastor. O zelo deles era por quem? Por Deus. A
prioridade deles era Deus. Porém, ele cita o quê? Mas sem entendimento. Muitas pessoas têm o zelo pela obra de Deus, zelo por Deus, pela vida espiritual, mas não com entendimento. E ainda que a pessoa tenha zelo, mas se não houver o entendimento do que de fato agrada a Deus, o entendimento é aquilo que agrada a Deus. Quantas vezes às vezes alguém, para lhe fazer bem, lhe deu um presente, fez um almoço, foi receptivo com você, só que aquilo não era algo que o quê? Te agradava. O almoço que a pessoa fez era o almoço que você não gostava. Você gostava de tantos, e logo que a pessoa fez foi aquele que você menos, mas a pessoa ela fez por mal. Qual era a intenção da pessoa? Agradar, fazer o bem para você. Tentou agradar, fazer o bem, mas por não te conhecer, acabou o quê? Errando. Então o povo de Israel, eles tinham zelo por Deus, mas não existia o entendimento. Mas que entendimento é esse? Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram ao quê? Qual era o não entendimento deles? Eles não conheciam a justiça de Deus. Eles não sabiam que de fato agradava a Deus. Não sabia. Então eles tentavam agradar de todas as formas, mas por não conhecer a Deus, cometiam o pior erro. Não era porque eles deixavam de fazer, não é porque eles não se esforçavam, mas o pior erro é porque eles não conheciam a quem? A Deus. Estar na igreja, participando dos cultos, seguindo aparentemente o Evangelho de Cristo, mas se você não conhecer a Deus, o seu zelo está sem o quê? Sem entendimento. É errado ser zeloso? Em nenhum momento a palavra de Deus disse isso. O errado é quando você acha que está fazendo algo bom, agradável a Deus, mas na verdade está desagradando a quem? A mim. Quando você coloca algumas coisas como prioridade e não coloca o que realmente agrada a Deus como o quê? Prioridade.